Olha, minha rapaziada, essa ideia de vídeo surgiu lá do grupo de membros do canal, tá? Me perguntaram numa conversa no privado quem foram os 5 melhores jogadores e os 5 piores jogadores do Atlético nesse início de temporada, e eu resolvi trocar uma ideia aqui com vocês. Dos 5 jogadores que pra mim foram as melhores certezas que o Atlético teve nesses primeiros jogos que basicamente marcam essa primeira fase de Campeonato Paranaense, né? O Atlético vai ter mais um jogo contra o Londrina, mas dificilmente acredito que essa ordem ela tenda a mudar, ela tem uma tendência a ser diferente. E os 5 piores também. Eu resolvi não botar em ordem, tá? Talvez eu defina o melhor jogador e o pior jogador, mas eu vou citar aqui os 5 jogadores que mais me agradaram e os que mais me desagradaram. Vou pedir para deixar o like e fazer o convite, né? Se torne membro do grupo do canal 3 Pontos, da nossa comunidade. Vai ser muito bem-vindo lá para receber o nosso conteúdo em primeira mão. Vamos lá, vamos começar com os que eu mais gostei, né? Depois a gente fala dos que eu menos gostei. Dos que eu mais gostei, eu acho que todos vão estar presentes no sistema ofensivo do Atlético, tá? Porque eu acho que é o sistema ofensivo que é a marca principal desse início de construção de equipe, porque eu acho que o trabalho do Barbieri vem focando e vem conseguindo ser mais bem sucedido a partir desse sistema ofensivo. Inclusive, eu tenho muita pouca dúvida em relação a isso. Então, para mim, o time ele parte de um ataque forte e uma defesa muito instável. Então, provavelmente, os jogadores que eu vou citar como os que eu menos aprovei nesse início de temporada são do meio para trás, né? Mas vamos lá. O primeiro deles, vamos falar logo de uma dupla dos jogadores que eu mais gostei. E acho que um poderia até ser o principal jogador desse início de temporada do Atlético, se não tivesse machucado, que é a dupla João Cruz e Bruno Zapelli. É uma certeza de uma previsão que a gente tinha que João Cruz e Bruno Zapelli seriam duas peças fundamentais para esse Atlético no sentido de trazer essa capacidade criativa. Cada um no seu jeitinho, mas duas peças que têm não só essa responsabilidade, mas essa capacidade, né? Eu acho que o Atlético teve, até pela ausência da participação dos volantes, uma necessidade que esses dois jogadores aparecessem de maneira cada vez mais protagonista, e eles conseguiram entregar no período que tiveram em campo. Acho que o Zapelli teve até um destaque maior. O Zapelli, pô, foi nossa peça com maior número de chances criadas enquanto esteve em campo. Eu acho que a gente conseguiu perceber com muita clareza que era a principal peça no sentido de trazer lucidez para a equipe, de potencializar os jogadores que estavam em volta dele, os pontas, os atacantes, até mesmo os volantes. Era um jogador muito voluntarioso para voltar a buscar esse jogo e sempre com um toque muito de qualidade dele, né? Eu ia falar o toque muito mágico, mas o toque de qualidade que sempre traz esse refino técnico para jogar mais perto da área, para jogar entre linhas. Então, acho que precisou de muito pouco para o Zapelli se bancar como uma referência técnica desse time do Atlético. E o João Cruz também, né? O João Cruz começa como ponta, quando vai ser deslocado para o meio, ele consegue crescer ainda mais, né? Como ponta, fez parte dos momentos que o Atlético teve mais domínio, mais controle, mais, assim, conseguiu empurrar o adversário para trás. Como meia, acho que conseguiu entregar o que a gente espera do João, que é essa capacidade de finalização, junto com essa capacidade de criar situações de gol. Então, sempre tentando dar assistências, sempre tentando fazer com que a bola parada seja uma arma do jogo dele, mas principalmente entregando finalização de média e longa distância, pisando na área, mas sem deixar de ser associativo, né? Acho que o João não pode ser considerado um meia atacante, mas um meia com muita capacidade de finalização. Então, esses dois, para mim, encabeçam esse início de lista de jogadores que fizeram uma primeira fase de Campeonato Paranaense muito boa. Outro é o Allan Kardec. O outro eu acho que não tem como não citar o Allan Kardec. Eu ia citar o Luiz Fernando, mas eu pensei, puta, bicho. O momento que o Atlético conseguiu ser mais efetivo foi quando teve o Allan Kardec em campo. Porque eu acho que um resumo que o Atlético tem desse início de temporada é um Atlético que cria e não consegue finalizar. Finalizar com eficiência e eficácia, já diria o nosso técnico Paulo Autuori. Então, a partir do momento que você tem um Alan conseguindo entregar essa eficiência, conseguindo entregar esses gols, conseguindo entregar essa certeza que a bola vai parar na rede adversária, puta, pra mim já é motivo suficiente pra gente ter um Allan Kardec nessa lista. O Alan,
além da inteligência na movimentação, na capacidade de abrir espaços, entregou gol. Isso pra mim tem um valor muito grande. Então é mais um jogador que pra mim tá nesse top. E pra terminar, 2 pontas, né? Leozinho, futsal e Isaac. O Leozinho, cara, jogando muito. Assim, a surpresa que é o Leozinho é absurda. Jogando muito, muito, muito. Um drible consciente, uma capacidade de associar acima de qualquer expectativa, fazendo gols, participando de construção de gols. O Leozinho é um ponta que ele se mostra útil num tempo que eu, pô, vou ser bem sincero com vocês, não esperava que seria tão rápido. Num tempo que eu não esperava que seria tão imediato a gente sentir esse impacto do Leozinho, a gente sentir essa capacidade do Leozinho fazer a diferença. Então, pra mim, o Leozinho, pô, merece ser citado. E assim, entra no Campeonato Brasileiro, independente do que acontecer daqui pra frente no Campeonato Estadual, como uma peça pra botar fogo no jogo. E é muito importante o Atlético ter essa peça pra mudar o ritmo da partida. O Atlético, eu não vou falar que tem o 12º jogador, mas acho que o Leozinho assumiu essa alcunha de xodó muito rapidamente. Pra terminar, pra mim, o melhor jogador dessa primeira fase do Atlético foi o Isaac. O Isaac entregou, acrescentou, melhor dizendo, situações ao jogo do Atlético que o Atlético não tinha muito tempo. Mas não tinha muito tempo. Que é a capacidade de drible alinhado com uma grande objetividade. Ou seja, o que o ponta habilidoso tem. Usa o drible como meio para sempre entrar numa condição de levar perigo ao gol adversário, seja finalizando, seja gerando situações para os seus companheiros. O Isaac assume uma vaga no time titular que não era dele. A realidade é essa. Mas hoje é muito difícil você pensar em tirar o Isaac do time titular. Como eu falei, habilidade, drible, capacidade de associação, capacidade de recomposição, capacidade de pressão. Vai me decepcionar muito se o Isaac daqui pra frente tiver uma queda acentuada no sentido técnico. Uma queda acentuada no sentido de não continuar correspondendo da maneira que vem correspondendo. Porque pra mim, assim como foi o Julimar na temporada passada, o Isaac com certeza é esse cara que sai do campeonato estadual muito maior. E agora vamos para a lista dos jogadores que eu menos gostei, né? Essa eu vou me aprofundar menos, até porque os motivos são bem óbvios. Cara, puta, fica entre muito Belez e Matheus Felipe, talvez os dois. Eu acho que muito da inconstância defensiva do Atlético nesse miolo de zaga parte dos dois. Acho que começam muito mal a temporada. Eu ia citar o Mastriani, mas tá voltando de lesão, acho difícil também. O Atlético tem muito jogador limitado, né, velho? Porque a gente poderia citar Babi, a gente poderia citar, pô, o próprio RH, que eu acho que faz até um campeonatinho melhor. Mas eu vou citar desses dois e eu vou citar os 3 volantes. Ah, bicho, pô, posso até estar esquecendo de alguém, mas pra mim a grande decepção desse início de temporada do Atlético são os 3 volantes. Cara, não conseguem dar ritmo de jogo nenhum, não conseguem fazer o time ter a bola, não geram situações de superioridade numérica porque não conseguem enxergar qual é o melhor caminho pro Atlético atacar. Eu tô muito decepcionado com esses volantes. Raul e Filipinho pareciam uma dupla que fazia todo sentido do mundo, mas no final das contas não conseguem encaixar. O Falcão quando entra. Acho que vai até melhor do que eles, pelo menos nesse custo-benefício de expectativa e realidade, mas muito abaixo também. Acho que a gente tem um grande problema na volância. Eu acho que aí o Barbieri ele tá vendo esse grande problema na volância ser tão acentuado que no final das contas está tentando tirar a responsabilidade dos volantes, né? Eu sinto que cada vez mais os laterais participam do jogo e cada vez menos os volantes participam do jogo, porque não tem muita condição. A realidade é essa. Valeu, pessoal? Mais ou menos isso. Acho que não tem muito como fugir disso. Acho que o Fernando talvez seria muito citado como um dos piores jogadores, mas acho que os que eu falei estão um pouco na frente. Dos melhores jogadores, faltou o Luiz. Acho que a primeira fase do Luiz é bem boa. Queria que o Léo Derek tivesse sequência. Acho que o Léo Derek poderia ser a surpresa dessa primeira fase, mas acaba se machucando. Mas no final das contas, acho que o resumo é mais ou menos esse aí. Um ataque positivo, uma defesa extremamente instável, rapaziada. Tamo junto, é nóis.